Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o episódio 4, onde eu estou documentando toda a minha jornada até me tornar realmente uma empreendedora que fatura muito com a internet. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como que tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você já viveu, todas as experiências, tudo aquilo que tem dentro de você, pode ser algo diferente no meio de um mundo onde todo mundo faz igual. Acho que ficou confuso, né? Mas isso partiu de um vídeo que eu assisti há poucas horas. E nesse vídeo, a menina estava falando muitas coisas das quais eu penso, das quais eu vivi, explicando sobre essas coisas, inclusive vendendo sobre o método dela, basicamente da mesma forma que eu apresento os meus produtos, da mesma forma que eu apresento as coisas que eu vivi, que eu falo da minha jornada. E aí isso me fez ficar pensando assim, gente, qual que é o diferencial? O que é que realmente torna uma pessoa diferente da outra e o que é que diferencia uma pessoa se conectar com a outra e falar assim, não, eu quero comprar dela? O que você acha? Você já tem uma percepção disso? Se você tem uma percepção disso, coloca aqui para mim nos comentários. O que você acha que realmente pode tornar essa venda irresistível, sendo que todas as pessoas ali estão falando basicamente da mesma coisa, estão vivendo mais ou menos o mesmo momento. E aí, agora, finalmente, né, começa o nosso vídeo. O que é que vai tornar isso tudo diferente? A sua jornada. Você na história torna tudo diferente. Nós somos únicos, cada um de nós, eu, você, nós temos algo único dentro de nós e ser única é o que torna tudo diferente. Letícia, mas eu não vejo nada de assim, especial em mim. Nada. Eu olho pra mim, pra minha jornada, pras coisas que eu vivo, pras coisas que eu já passei, eu falo assim, cara, não tem nada demais nisso aqui. E aí é que você se engana, né? Quando a gente pensa comigo, rapidinho, só vai raciocinar uma coisa. Sempre existe alguém invejando algo que você vive, algo que você tem. Por que as pessoas invejam isso? Porque você não está dando valor o suficiente para aquilo que você está vivendo ou para aquilo que você tem. E aí, quando você não dá valor o suficiente, o que é que acontece? A outra pessoa começa a enxergar um valor que você não está vendo naquilo. E aí, por exemplo, uma coisa que para você é extremamente simples. Eu tá na minha casa, minha família tá aqui na minha casa dentro de mim. Hoje em dia, se você sair meia hora para poder conversar com qualquer pessoa aleatória na rua, você vai ver que família já é uma coisa que a maioria das pessoas não tem mais. Elas saíram de um meio onde não era normal ter família e que hoje não é comum ter uma família dentro de casa. Então você é casado, você, o seu marido e você tem filhos dentro de casa. Isso já é algo que gera, nós não vamos ficar focando aqui nisso, né? Mas já é algo que gera desejo no coração das outras pessoas que não vivem essa experiência. Você, por exemplo, é uma pessoa que as dificuldades na vida acontecem e você consegue continuar olhando para o futuro com esperança. Isso é algo que já gera inveja. Isso tudo são coisas que muitas das vezes você mesma não consegue reconhecer, você mesmo não vê isso como algo de valor, porque é algo comum para você. É algo que você vive, faz com tanta naturalidade, que as outras, você fala assim, gente, isso é tão comum, tão normal, por que alguém olharia para isso com inveja? Uma vez eu conversei com uma amiga, e talvez seja o seu caso aí. Ela ensina sobre maquiagem, eu tenho uma raiva disso, eu começo a gravar e começo a soluçar. Essa amiga, ela é maquiadora. E aí, ela é excelente com noivas, trabalha com noivas e tudo mais. E aí, eu peguei e falei com ela assim, olha, nossa, aqui tem uma ótima oportunidade, porque você é muito boa no que você faz, a preparação de pele, todo o trabalho que você faz na maquiagem é incrível. Por que você não grava um curso ensinando as pessoas a parte básica da maquiagem, de, conseguir fazer uma pele bem preparada, de estar com o rosto bonito? Esse básico, eu, por exemplo, eu faço maquiagem todos os dias em mim mesma, mas eu não sou boa em fazer maquiagem. Eu vou, o que eu acho que tem que fazer, eu vou lá e faço. Se você ensina isso, ela falou assim, ninguém vai se importar com isso. Isso é tão simples de fazer. Eu falei assim, eu estou te falando que essa é a minha dificuldade. Eu estou te mostrando que eu não consigo fazer isso, que eu tenho dificuldade com isso. Eu faço o que vem na minha cabeça, assim, que eu acho que tem que fazer, eu tenho que fazer. Mas eu não sei uma preparação de pele, eu não sei o que é que eu faço antes, o que é que eu faço depois, qual a ordem de fazer, eu vou por rumo. Então, se você conseguisse me ensinar, eu ia ficar muito feliz. Ela falou assim, mas isso não tem valor. E quantas vezes você tem algo tão precioso na sua jornada, tão precioso naquilo que você trabalha, mas você acha que aquilo é comum? E aí você não coloca mais de você naquilo porque você vê aquilo como comum.
Então, o principal intuito desse vídeo hoje é fazer você perceber que as coisas que você vive, que você faz, só é comum porque é pra você. Para outra pessoa existe algo extraordinário por trás daquilo e existe algo que só você vai conseguir ensinar. Do seu jeito, na forma como você experimentou, na forma como você viveu. E as pessoas querem isso. Não é? Presta atenção em outra coisa. Vão abranger, vão aumentar o seu conhecimento para você entender do que é que eu tô falando. Quantas vezes você já teve a oportunidade, por exemplo, de comprar um livro e aí, às vezes, você até comprou esse livro ficou guardado ali na sua casa um tempão, e depois você acabou comprando um audiobook daquele livro. Hoje em dia é mais fácil, né? Porque tem lá no Spotify. Ou então, por exemplo, você estudou sobre um determinado assunto aqui no YouTube e você gostou daquilo. Aí você vai lá e assiste outra pessoa falando sobre o mesmo assunto, depois você compra um curso sobre aquele mesmo assunto, você está estudando tudo a mesma coisa, mas com outras pessoas falando sobre aquilo. Por quê? Porque essa diversificação de conhecimento, ela aprimora o seu conhecimento e faz as coisas se encaixarem aqui melhor. Então não é que a pessoa ela vai olhar para você e falar assim, ela está ensinando mais do mesmo, mas se tiver de você ali dentro, se tiver experiência sua ali dentro, isso pode virar chaves, isso pode virar um conhecimento maior na cabeça daquela pessoa do que viraria normalmente se ela tivesse assistido só uma vez ou só lido só uma vez. Eu gosto de falar sempre com as minhas alunas na comunidade Liberta que o conhecimento ele é como se fosse uma cebola. Imagina essa cebola e a cebola ela tem várias camadas. Cada vez que você vai tirando uma camada, você vai se aprofundando mais do miolinho da cebola. O conhecimento é do mesmo jeito. Você pode ler um determinado assunto que você vai ter um entendimento, mas se você ler amanhã sobre aquele determinado assunto, o seu entendimento vai ser um pouco maior. A Bíblia é exatamente isso, né? Ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque você vai ler um versículo, você vai ter um entendimento. Daqui a um tempo você vai ler aquele versículo de novo, você vai ter outro entendimento. Deus vai renovando a sua mente através da palavra. E tudo que a gente vive é exatamente do mesmo jeito. Então, tem uma forma de vivenciar e de experimentar o que você tem para ensinar que mais ninguém vai conseguir fazer, apesar de se tratar do mesmo assunto. Eu sou professora, já contei aqui no canal para vocês que eu sou professora particular há quase 15 anos. E como professora particular, eu tenho, apesar de eu ensinar as mesmas coisas, as mesmas matérias que qualquer outro professor ensinava, eu tinha uma forma única de ensinar aquilo ali. É porque eu queria ser única? Não, é porque era o meu jeito de ensinar aquilo. E as crianças que faziam aula comigo, as pessoas que faziam aula comigo, elas tinham um entendimento muito melhor daquela matéria porque era o meu jeito. Eu, por exemplo, eu não via sentido em explicar muito a teoria, porque aquela teoria até para mim, que sou professora, ela não tinha servido muito de nada. Porque, pensa comigo, qual que é a graça de você entender o por trás da equação do segundo grau? Sendo que você só vai usar a equação do segundo grau no ensino médio. Você nunca mais vai usar a equação do segundo grau. Então, por que eu ia me apegar a esses detalhes? Por que eu ia cobrar isso dos alunos, sendo que não tinha necessidade? Existem vários outros exemplos aqui que eu posso trazer para você, mas eu fui passando para os meus alunos somente aquilo que tinha importância na minha jornada. Então, na sua criação de um produto digital ou de algo que você vai vender aqui na internet, tem que ser algo que você tirou para proveito somente para você enquanto você estudava aquele assunto. Então, aqui, né? Eu gosto muito de estudar sobre mentalidade, mudança de comportamento, quebra de crenças, tudo isso. O que eu ensino? Eu ensino exatamente o que eu aprendi? Não, eu ensino exatamente aquilo que fez sentido para mim, a forma como aquilo entrou e foi absorvido em mim e qual o método que funcionou na resolução do problema em mim. E aí aquilo na outra pessoa vai surgir um efeito porque foi desenvolvido em cima do meu método, em cima daquilo que eu acredito. A principal diferença é, você acredita no que você está fazendo? Se você não acredita 100%, porque acontece às vezes também no começo a gente não acreditar 100% em nós mesmas. Ande com pessoas que acreditam em você, que enxergam em você uma potência que nem você mesma está vendo às vezes. Diz, mas é muito difícil, porque aqui perto de mim não tem ninguém que tem essa mente, ninguém que olha e que fala assim, você vai conseguir e tal. Entre na minha comunidade, então. É um convite genuíno do meu coração para você. Ali dentro são mulheres, são pessoas que querem avançar, que já decidiram que não vão viver a mesma vida mais, que elas vão olhar para o futuro com esperança e elas vão trabalhar para alcançar aquele desejo do coração delas. Porque tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. É uma frase que eu amo da Napoleão Hill.
Inclusive, se você não é leitora de Napoleão Hill, faça o favor de começar a ler. É um divisor de águas na nossa vida. E ele fala justamente isso. Porque se você pôde conceber, de alguma forma, esse desejo, esse sonho veio no seu coração, tá aqui dentro. Você não sabe como implementar, você não sabe como fazer, mas você precisa acreditar e você não tem força o suficiente para poder acreditar nele. Esteja ao lado de pessoas que vão conseguir fazer você acreditar, que vão te mostrar através da vida delas que aquilo é possível. Às vezes elas não vão falar diretamente com você, né? Olha, fulana, vai dar certo o que você tá sonhando, o que você tá querendo, mas elas vão te mostrar que através da vida dela, através igual aqui, eu tô te mostrando através da minha vida, que é possível fazer isso, que é possível alcançar mais, que é possível você acreditar nos seus sonhos e colocar eles em prática. Inclusive, eu vou te mostrar uma coisa que eu achei enquanto eu arrumava aqui a minha mesa hoje, eu achei esse caderninho aqui, ó, e na minha mesa sempre fica um monte de caderno, e eu encontrei esse caderno, ele fala assim, ó, aqui tem uma paginazinha com as minhas metas de 2023, e nesse cantinho aqui, ó, eu tinha colocado que a minha meta era, aqui, cadê? Minha meta é em 16/1 de 2023. Fazer 5 dígitos no digital 3 vezes em 2023. Eu não consegui fazer isso. 5 dígitos aqui seria algo aí em torno de até 99 mil reais, né? Então, 10 mil, 15 mil, não sei, eu não tinha colocado exatamente, mas eu coloquei aqui que eu queria fazer 5 dígitos 3 vezes em 2023. Eu não fiz. Isso aqui foi dia 16/1 de 2023. Dia 26/1 de 2023, eu escrevi assim, ó. Quero ter uma mentoria, uma plataforma para disponibilizar os meus conteúdos, colocar minha rotina, problemas com alimentação, porque na época eu estava obesa. Se você não viu esse vídeo, tem esse vídeo aqui no canal. É um vídeo onde eu conto a minha trajetória com a obesidade e falo sobre a bariátrica, porque eu também sou bariátrica, emagreci 57 quilos. Aí lá eu vou falar sobre perseverança, constância, aulas ao vivo uma vez por semana, lives no perfil e vou tratar sobre amadurecimento. E aí eu estipulei o valor aqui, por quanto que eu cobraria. E aí, isso aqui, tudo em janeiro de 2023. Em 26/7 de 2023, eu escrevi essa frase aqui. Essa frase não, né? Esse textinho aqui, ó. E aí tá falando assim, ó. Me sinto presa, meio perdida, um pouco vazia e também cansada. Não era para eu estar assim. Eu estou com a medicação nova há 3 dias. Nessa época eu estava fazendo uso de ansiolítico e remédio antidepressivo. Há 3 dias, só cuidando das meninas, das minhas filhas, sem muitos compromissos. Em contrapartida, eu tô comendo de uma forma absurda, com muitos planos, mas sem força para executá-los. Esses objetivos que eu coloquei aqui e a forma como eu estava me sentindo dessa forma aqui e eu criei esses objetivos. Em 2023 eu não consegui realizar isso, mas continuei estudando, continuei me dedicando. Em 2024 eu não consegui realizar isso, mas continuei estudando, continuei me dedicando e continuei colocando força em cima dos meus sonhos. Em 2025 eu criei o workshop, que inclusive se você não viu, foi o último vídeo que eu postei. Criei esse workshop, vendi minha mentoria e faturei. Faturei bastante, foram 8 vendas de R$ 2.800 nesse workshop, e aí eu não tô conseguindo fazer a conta de cabeça aqui para saber quanto que deu, mas eu consegui fazer isso, e além disso eu vendi outros produtos também em 2025, mas isso aqui é para provar para você que às vezes o seu sonho vai surgir lá atrás, vai surgir agora, e ele vai frutificar daqui a um tempo, mas independente do tempo, vai dar a lógica. Eu adoro essa frase, vai dar a lógica, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai se dedicar, você vai se esforçar. E é questão de tempo para que aconteça. Então não se apegue ao tempo, se apegue a entregar o seu melhor, porque hora ou outra aquilo já vai acontecer. Essa é uma certeza também que mudou muito dentro de mim ao longo desse tempo, que foi acreditar que tudo era só questão de tempo. E eu ia me preparar nesse tempo para que quando a oportunidade chegasse, para que quando o momento chegasse, eu estivesse pronta. Esse é uma coisa que você tem que começar a fazer. Acredite que os seus sonhos vão acontecer, é só questão de tempo. E nesse tempo, a sua missão é se preparar para que você esteja pronta quando o tempo chegar. A gente se interte muito no meio do caminho, muito mesmo, a gente se distrai muito no meio desse caminho, e aí é que está o grande erro, porque quando você se distrai, você para de olhar para os seus objetivos e começa a ficar vagando no nada.
E não é assim que as coisas funcionam. Para que você alcance mesmo os seus objetivos, você tem que ter um foco. Você tem que olhar lá para frente e falar assim, eu não vou parar enquanto eu não chegar no meu alvo. Eu não vou desistir enquanto eu não chegar no meu alvo. E aí, até para quem era uma pessoa completamente, indisciplinada, para completamente desanimada, uma pessoa que olhava para tudo e falava assim, eu nunca consigo concluir nada que eu termine, inclusive um livro, eu me tornei a pessoa que tem prazer em todos os dias fazer as mesmas coisas, todos os dias estudar, em todos os dias gravar, em todos os dias dar aula, em todos os dias me dedicar aqui nas redes sociais. Por quê? Porque eu sei que o que eu sonhei é questão de tempo para acontecer. E se é questão de tempo, eu vou me preparar nesse caminho para poder realmente alcançar tudo aquilo que eu quero. A mensagem desse vídeo é: não desista. Comece a acreditar mais em você. Eu sei que é difícil no começo. Comece a anotar todos esses sonhos, essas vontades que você tem, como você está se sentindo ao longo da jornada. Tenha um diário. Eu lembro que quando a gente era nova, a gente tinha medo de ter diário, porque mãe e pai sempre ficavam lendo. Então agora a sua missão é: compre um caderno de 10 matérias. Não vou falar nem para você comprar diário de verdade, não. Compre um caderno de 10 matérias, deixa na sua mesa. Ninguém tem interesse de ler. Eu te garanto, porque aqui em casa eu sou casada, tenho menino, ninguém nem importa com esse monte de caderno que tá aqui, porque fala assim, gente, tá tão acessível esses cadernos, não deve ter nada de importante ali. E ali eu escrevo tudo. Tudo. Coloco tudo como eu tô me sentindo, como eu quero me sentir, as coisas que eu quero alcançar, o que eu quero conquistar. Inclusive aqui, ó, tô com outro caderninho que é completamente diferente daquele ali, colocando o que é que eu vou fazer da minha vida essa semana, como que eu vou me organizar. Então faça isso, se organize, coloque no papel, tenha um diário para você anotar as coisas que você sonha, as coisas que você quer, para que depois, 3 anos depois, eu pegar esse caderninho aqui e ver que tudo aquilo que eu tô vivendo hoje era um sonho lá atrás. E ela só tá se concretizando porque eu não desisti, eu não desacreditei daquilo que eu queria. Comenta aqui embaixo para mim no que é que você tem vontade de fazer, mas que hoje, aos seus olhos, é impossível de acontecer. O que você sonha em alcançar e que hoje é algo que não dá, mas é questão de tempo para que possa acontecer. E me conta também, às vezes você teve outro insight ao longo desse vídeo, coloca aqui nos comentários. Se você tem sugestão de vídeo ou de assunto para eu poder falar aqui no canal também, deixa aqui para mim, é muito importante a sua participação. Se inscreve aqui no canal para eu receber os outros vídeos. A minha meta esse ano é colocar aqui 250 vídeos no mínimo. Todo santo dia eu vou compartilhar alguma coisa aqui com você. E mais do que isso, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seu comentário. E manda para uma amiga, mas manda para uma amiga que você sabe que tá mais ou menos nessa mesma vibe que a gente. E se você sentiu no seu coração que é o seu momento, entra na comunidade Liberta, aqui embaixo está o link para você realizar a compra e vir participar comigo e ter aula comigo diariamente para mudar a sua mentalidade, mudar a sua vida, mudar seu comportamento e crescer muito nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!